8, psicossomática versus doenças psicossomáticas. Nessa aula nós veremos, o conceito de psicossomática, vamos ver o que são as doenças psicossomáticas, a forma de tratamento, vamos ver como que esse conceito ele se deu, vamos entender melhor nesse módulo sobre esse assunto. No slide 86, na aula 1, vamos falar sobre o termo psicossomática. Bom, esse termo ele vem da junção de duas palavras gregas, que são psique, que é mente e alma, mais o soma, que é o corpo. Portanto, psicossomática significa a relação entre a mente e o corpo, especialmente no aparecimento ou agravamento de doenças físicas influenciadas por fatores emocionais, psicológicos ou inconscientes. Portanto, psicossomática não é uma doença em si, uma patologia, mas uma forma de entender como os conflitos psíquicos, emoções e estresses podem se manifestar no corpo. Então, ultimamente se fala muito sobre doenças psicossomáticas, doenças autoimunes e de que forma essas doenças são adquiridas. E a pergunta é uma doença? Aqui no primeiro conceito dessa explicação sobre psicossomática, nós já vimos que a psicossomática, ela não é uma doença, mas ela é uma forma da gente entender esse conflito. Ou seja, quando a boca fala, quando a boca não fala, é o corpo quem fala. Então, muitas das vezes, aquelas emoções reprimidas, algumas situações de trauma, situações de conflito, e muitas das vezes a pessoa não consegue elaborar e ela vai guardando esse sentimento, ela não consegue expressar, e no acúmulo desse sofrimento emocional, dessa frustração, ou desse conflito, isso pode gerar, a longo prazo, eh, sintomas que vão aparecer no corpo da pessoa. Então, é isso que vamos tratar e que vamos entender por psicossomática. Até porque nós temos aí essa junção de palavras que é a psique, que é a mente e a alma, mas o soma é o corpo. Então, traduzindo, é como se tudo aquilo que estivesse na alma, estivesse na mente, tudo aquilo que fica ali reprimido, em algum momento vai ser extravasado pelo corpo, né. É um momento, esse sintoma pode aparecer sim, no corpo, através, por exemplo, de doenças autoimunes e que a gente vai falar mais aqui para frente, durante o vídeo dessa aula. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Uma pessoa, com ansiedade, por exemplo, ela pode desenvolver gastrite, crise de asma, dores de cabeça ou tensão muscular. Então, nesse exemplo, a gente já começa a identificar como que esses transtornos, né, psíquicos, como essas repressões, como essas sensações, como por exemplo da ansiedade, que é um transtorno, principalmente se for uma ansiedade crônica, ela pode, com o tempo, acabar desenvolvendo aí uma doença, ou seja, um sintoma, melhor dizendo, no corpo, onde o sujeito ele pode apresentar, como foi falado aqui, uma gastrite, que é o que nós chamamos de gastrite nervosa, que é aquela gastrite que não é em si pelo uso do alimento inadequado, mas é a gastrite emocional. Pessoas que guardam, ressentimentos, pessoas que ficam extremamente ansiosas, então elas não conseguem elaborar essas emoções e pode sim, acabar acarretando, por exemplo, dando surgimento a uma gastrite.
E assim também com a crise de asma, que é uma doença também, é uma doença autoimune, e dores de cabeça e tensão muscular. Vejo frequentemente pessoas na clínica com tensão muscular. E muitas, quando chegam, elas não sabem qual é o motivo, qual é a causa dessa tensão muscular. Muitas das vezes, esse paciente já foi até um ortopedista, um reumatologista, mas nada foi constatado. E aí, quando ela chega na clínica, ela chega sem o diagnóstico, sem saber qual é a causa, por exemplo, dessa tensão muscular. E aí, no decorrer da terapia profissional, né, a gente consegue ali observar quais as possíveis causas que podem desenvolver, por exemplo, essa tensão muscular. E a ansiedade é uma dessas causas. Abrangência. Não é uma doença, mas uma abordagem teórica clínica. Significado central é o corpo fala aquilo que a mente não consegue expressar. Então, essa abrangência do assunto que nós vamos falar, a gente vai entender a, a psicossomática como uma abordagem teórica e clínica, né? Não é uma doença, e o significado central é isso: é o corpo que fala, representando dores, representando sobrecarga, sentimentos, repressões. No próximo slide, vamos falar ainda mais sobre o conceito de psicossomática, mas agora sobre a luz, né, sobre o olhar de Costa e Alvarez. Bom, segundo eles, a psicossomática ela pode ser entendida no âmbito psicanalítico como um processo pelo qual o sujeito, diante de exigências externas ou internas, ultrapassa sua capacidade mental de elaboração, responde por meio do corpo. Ou seja, quando o aparelho mental, processo psíquico, a simbolização e a representação não dá conta, é o somático que passa a responder. Então, voltando lá ao início da aula, nós falamos do significado psicosomática, psique, somática, soma, corpo. Então, aqui está dizendo que essa somática ela vai aparecer no corpo. Então, essa somática é o corpo respondendo. Respondendo o quê? Respondendo alguns sintomas, respondendo, na verdade, coisas que a pessoa está sentindo, mas que ela não conseguiu elaborar. Bom, são os principais elementos desse conceito de Costa e Alvarez. Então, ele vai falar de traumatismo ou ultrapassagem da capacidade elaborativa. O que é isso? Bom, eles apontam que as manifestações somáticas surgem em situações em que uma exigência externa ultrapassa a disponibilidade do aparelho mental, conjugado com um comportamento que é o somático que passa a responder. Ou seja, o sujeito não consegue lidar mentalmente via visualização, via pensamento, via afetos, com determinada excitação ou acontecimento. E então, parte da descarga vai para o corpo. Então, quando o indivíduo ele não consegue elaborar essa sensação, esse sentimento ou sofrimento emocional, psíquico, essa parte dessa carga ela vai para o corpo. É onde aparecem algumas doenças, que nós falamos que são doenças que têm a ver com essa questão da psicossomática, né? Então, assim, a gastrite, por exemplo, ela é uma doença comprovada. A dor de cabeça também, a pessoa sente de fato
a dor de cabeça, a tensão muscular. A pessoa sente de fato a tensão muscular, mas ela não sabe a causa e muitas das vezes não vai ter com medicamentos que vai ou só com medicamentos que vai resolver. A gente vai ver sobre isso, sobre essa questão da tratamento, nós vamos ver isso, ao longo da aula. No slide 88, é o próximo slide, função defensiva ou comunicativa do corpo, ou seja, o corpo, ele também se defende, né, e o corpo também ele se comunica. O corpo ele fica também na defensiva, por exemplo. Então a psicossomática, segundo Costa e Alvarez, está em relação com a dificuldade de simbolização, a falha ou precariedade em do pensamento, afetos ou fantasias para processar o que se passa. Então, nesse cenário, o corpo fala ou manifesta algo que não conseguiu elaborar mentalmente. Vou citar aqui alguns exemplos. Pessoas introvertidas, pessoas que não expressam seus sentimentos, elas têm maior probabilidade de adquirir esses sintomas psicossomáticos. Ou seja, pessoas que não conseguem colocar para fora, pessoas que não conseguem conversar, falar. Então, essas pessoas têm esse maior risco de sofrer, né, com essa psicossomática. Bom, funcionamento psíquico particular. Os autores eles destacam que nesses sujeitos observa-se funcionamento denominado pensamento operatório. Então, as pessoas que trazem aí esses sintomas psicossomáticos, eles chamam isso de pensamento operário, que é a redução da atividade fantasmática, pouco pouca elaboração dos sonhos, vida de fantasias pobre e uma dificuldade na expressão dos afetos ou na ligação simbólica entre o que se sente e o que se pensa. Então, basicamente, o que ele está falando aqui de forma teórica, Costa e Alvarez, o que eles falam aqui, justamente o que eu havia dito, que é pessoas que têm esse comportamento não só em si, mas o temperamento intrusivo, pessoas que não falam, pessoas que não têm coragem de se expor, elas acabam sendo alvo dessa psicossomática. E também é chamado de pensamento operatório, quando ela consegue elaborar, né, é dominada por esse pensamento operatório. E também essas pessoas que, por exemplo, elas não fantasiam, elas não sonham, elas têm pobreza de fantasia, de uma vida de fantasia, de uma vida de alegria. Então essas pessoas, elas tendem a ter um sofrimento maior, porque elas não conseguem, na verdade, ressignificar. Sabe aquela pessoa que acaba de passar uma situação difícil, mas ela consegue, mesmo assim, dar a volta por cima e tentar minimizar a dor, tentar buscar ou valorizar, a parte positiva. Quem sabe alguma coisa dali ela consegue, ela tem a capacidade de tirar de algo ruim, transformar esse algo ruim numa coisa boa. Como aquela história do limão e da limonada. Limão, ser capaz de transformar o limão numa saborosa, numa deliciosa limonada. Então, pessoas que não têm essa facilidade, que têm, na verdade, dificuldade de ter uma vida mais, vivendo mais o sonho, sendo uma pessoa não consegue, por exemplo, eh, curtir o melhor da vida, o lado bom das coisas, então ela realmente vai ter essa dificuldade e ela vai ter o que a gente fala de, pensamentos que não foram elaborados, sentimentos que não foram elaborados mentalmente.
Outro ponto aqui é a desorganização mental progressiva. Bom, eles assinalam que, se o processo se mantém, pode haver desorganização do aparelho mental. Ou seja, o psiquismo vai tendo cada vez menos capacidade de trabalhar simbolicamente. E mais ações corporais, sintomas, questões somáticas aparecem como substitutos ou vias de descarga. No slide 89, vamos fazer aí uma síntese conceitual. Bom, na formulação de Costa e Alvarez, portanto, a somática é menos sobre alma versus corpo. No sentido clássico do Arístico, é mais sobre uma falha ou precariedade da vida mental, simbólica que leva o sujeito a responder pelo corpo. O sentido corporal marca a presença de algo que não pode ser representado ou simbolizado. É uma forma de funcionamento psicodinâmico, em que o corpo fala quando o símbolo falha. Aula 2. Vamos falar sobre doenças psicossomáticas. O significado são as manifestações clínicas, sintomas ou doenças físicas, como gastrite, dor de cabeça, tensão muscular, que surgem ou se agravam devido a fatores psíquicos. Origem surgem de conflitos emocionais ou inconscientes, que não são elaborados e acabam descendo para o corpo. Exemplo: gastrite nervosa, úlcera péptica, dermatite emocional, crises de asma ligadas ao estresse, hipertensão relacionada à ansiedade. Então, diferente da aula 1, aqui na aula 2 nós temos o acréscimo de outras doenças, como, por exemplo, a dermatite de fundo emocional. Então, eu já recebi pacientes na clínica que tinham o corpo coberto de feridas, de manchas, né? Manchas, feridas dermatológicas. E aí foi constatado durante a terapia que era devido a um grande nível de estresse que ele vivia no trabalho. Então, ele até tratava, ele ia lá no dermatologista, usava a loção tópica direitinho, mas aí a ferida sarava e depois ela retornava novamente para o corpo. Então a gente precisou tratar a causa. E é isso que o psicanalista ele vai fazer. Ele vai com certeza, o que ele precisa é achar a causa do sintoma. Qual é a causa do sintoma? Qual é a causa do sofrimento? Então, as psicossomáticas, elas aparecem através do corpo. Aí elas aparecem no corpo. Então, toda o sofrimento psicológico, ele vai ser expresso pelo corpo, vai ser manifestado pelo corpo. Por quê? Porque o sujeito, ele não consegue falar, ele não consegue elaborar. Muitas das vezes, é porque ele não tem consciência, e aí a gente trabalha muito o inconsciente para poder trazer à tona o que de fato está ocasionando esse sofrimento psicológico. E quando ele, muitas das vezes, tem ciência o que causa, às vezes, um ambiente de trabalho estressante, um convívio num ambiente tóxico, por exemplo, pode ser o causador desse sofrimento emocional e acabar se tornando uma manifestação somática. Quando ele tem essa consciência, mas, por exemplo, ele não sabe o que fazer. E aí, na terapia, o terapeuta vai ali, conduzir, mostrar, orientar, usar a abordagem adequada para que ele possa, minimizar esse sofrimento.
Como Costa e Alvarez entendem a doença psicossomática? Na concepção deles, a psicossomática refere-se a uma dinâmica na qual o aparelho mental não dá conta de processar determinadas excitações internas ou externas, ou seja, uma exigência para simbolizar, para pensar, para elaborar, que ultrapassa a disponibilidade psíquica do sujeito. Quando isso ocorre, é o somático que passa a responder. No próximo slide, slide 91, nós vamos falar aqui algo importante. A lesão ou ao menos uma alteração clínica funcional detectável ou órgão que se vincula ao funcionamento psíquico deficitário, em outras palavras, não se trata apenas de sensação corporal, a queixa sem atado, mas de uma manifestação somática que se articula com disfunção psíquica profunda. Então, essa somática ela pode aparecer não apenas, é isso que ele está querendo dizer, não apenas com uma sensação corporal, onde o corpo vai falar, e nem tanto, e nem também com a queixa sem achado, ou seja, a pessoa sente uma dor por vários dias, ela vai até o clínico passa um exame, muitas das vezes um exame de imagem, e aí não é constatado nada que venha justificar essa dor. Isso nós chamamos de queixa sem achado. Então, ele está dizendo aqui, os autores estão dizendo que é mais do que isso, né? E que ela pode se articular com uma disfunção psíquica profunda. Exemplo de formulação. As manifestações somáticas resultam de inadequações do indivíduo diante das vicissitudes da vida, a partir do seu nascimento. E quando uma exigência externa ultrapassa a disponibilidade do aparelho mental, conjugado com o comportamento, é o somático que passa a responder. Tais pacientes são caracterizados, segundo Costa e Alvarez, por funcionamento psíquico particular, pensamento operatório, ou seja, pouco investimento em fantasia, simbólica e representação, dificuldade de simbolizar afetos, vida fantasmática pobre, relatos de sintomas sem vínculo relacional ou investidor afetivo. Então, os autores vão chamar a nossa atenção para que o indivíduo ele precisa ter uma vida onde ele possa sonhar, onde ele possa brincar, se divertir, viver o lado bom da vida. Ser aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que sabe viver o momento difíceis, mas também sabe aproveitar os melhores momentos da vida. É sobre isso que ele fala, que nós, seres humanos, não aguentamos, nós não temos porte psíquico e mental para, por exemplo, estar exposto a um sofrimento constante, a estar, por exemplo, eh estar ali sofrendo ansiedade extrema, passando por emoções fortes, medos, frustrações. O ser humano não foi criado para isso. Então, o indivíduo que está frequentemente exposto a esse excesso de estímulos, esse excesso, essa exigência externa que é tão cobrada ultimamente, que é tão cobrada hoje em dia, através da tecnologia, através da
de fazer, de querer ser atendido, né, da coisa instantânea, quer fazer acontecer tudo de forma muito rápida e fazendo com que o ser humano não consiga, por exemplo, esperar. Tudo isso pode ser uma cobrança muito forte para o indivíduo. E nem todo mundo vai ter essa capacidade de, elaborar todas essas questões. Então é sobre isso que os autores estão falando e eles estão aqui de alguma forma tentando destacar para que o indivíduo tenha uma vida mais flexível, menos rígida. Bom, assim, a doença psicossomática para eles implica uma falha ou precariedade na via psíquica, mentalização ou simbolização, que faz com que o corpo adquira a função de responder, de falar, em vez da representação. Próximo slide. Como entendem a somatização? Somatização aparece como como termo mais amplo e menos organizado, ou doente corporal grave. Segundo o discurso médico-psíquico, refere-se ao fenômeno pelo qual o sujeito manifesta conflitos psíquicos, angústias, tensões que não são adequadamente simbolizados e acabam se expressando por meio de queixas ou sintomas corporais, mas nem sempre com dano orgânico detectável. Por exemplo, presença de sintomas físicos sem lesão clara nos exames. Então, é exatamente isso que eu estava falando anteriormente, que há uma queixa sem ah, uma causa culpável, né? Então, aqui ele fala de generalidades em literatura sobre somatização. Então, aqui tem um parêntese dizendo que a gente pode buscar essa questão do significado da somatização também na literatura. E essa literatura, com certeza, é literatura que trata, né, dos transtornos psíquicos, transtornos emocionais. Bom, a somatização, portanto, pode representar uma maneira de responder ao estresse, segundo uma fonte que retoma Costa e Alvarez. Então, toda esse frenesi, toda essa vida frenética, tudo isso pode estar ligado com o estresse que vivemos, que estamos vivenciando até a partir aí do século XX, onde entrou, né, a industrialização, né, o mundo, onde as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam, competir. Então, a revolução industrial acabou, sendo algo que fez com que as pessoas vivessem esse estresse. E, infelizmente, cada vez mais, o prognóstico foi esse, para o futuro, né? Que as pessoas vivam dessa forma frenética e acarretando assim o estresse, que nós chamamos de estresse emocional. Bom, em alguns casos de somatização, o foco está mais na queixa, na interpretação do sintoma físico como expressão de sofrimento psíquico, não necessariamente com dano orgânico ou a doença médica distinta. Então, a questão da psicossomática para nós, terapeutas, psicanalítica, para a psicologia, o que é importante para a gente é tentar saber, tentar interpretar esse sintoma, quando o paciente chega na clínica com o sintoma. Que sintomas são esses? Esses sintomas têm realmente, alguma realidade? Existe realmente uma dor, um dano orgânico? Ou será que é algo como apenas está falando? Também é preciso que isso seja visto, questionado, apurado, investigado.
E aí, então, menos importante é a doença médica em si, mas sim tentar descobrir, né, descobrir, eh, qual é realmente a interpretação, a causa desse sintoma. Aula 3, no slide 93, nós vamos falar ainda sobre as manifestações psicossomáticas, mas agora, de forma mais profunda no que tange à psicanálise. Bom, na psicanálise, o conceito de doenças psicossomáticas está ligado à ideia de que conflitos inconscientes e conteúdos reprimidos podem se manifestar no corpo, produzindo sintomas físicos sem uma causa orgânica evidente. Explicação segundo a psicanálise. Origem inconsciente. Freud identificou que sintomas físicos poderiam estar relacionados a experiências emocionais não elaboradas, especialmente traumas e repressões. Conversão. Em casos como a histeria, por exemplo, conflito, conflito psíquico é convertido em sintomas corporais, como paralisias, dores, cegueiras funcional. Então, aqui a gente vai lembrar um pouco sobre o estudo de caso. No estudo de caso, por exemplo, da Ana O, que foi atendida, foi acompanhada pelo Dr. Brown, ah, e depois ali, o Dr. Brown foi compartilhando toda a experiência vivida com essa paciente e compartilhou com Freud. Daí Freud, ele escreveu um livro que fala sobre estudos sobre histerias. Ali, nesse caso da Ana O, a gente vê que ela apresenta, por exemplo, uma cegueira, ela apresentava ali, dores, né, na parte esquerda, lado esquerdo do seu corpo, braço e perna. Ela ficava muitas das vezes com sintomas de paralisia. Então tudo isso, que naquele tempo, em 1830, se não me falha a memória, era visto como uma histeria. Ou seja, esse sofrimento psicológico, que hoje a gente fala que é transtornos, antes isso não tinha um nome. Ou melhor, os médicos nomeavam como histeria. Então, por isso que aqui os autores, agora não mais os autores Foster e Varese, mas o próprio Freud, ele vai dizer que essas experiências emocionais não elaboradas e que foram ocasionadas, ou melhor, que foram, que acabaram se transformando em traumas, elas podem fazer com que apareça essa psicossomática, essa manifestação psicossomática. Porque, na verdade, não é uma causa orgânica, não é nada que possa ser atestado, clinicamente ou através de um exame físico, um exame de imagem, mas é algo que a pessoa, o paciente, ele traz uma queixa, ele traz uma dor essa que é o corpo que está falando, é o corpo que está colocando para fora alguns sofrimentos que podem ser eles, sofrimentos inconscientes. Bom, falando sobre expressão simbólica, o corpo passa a expressar aquilo que não pode ser dito ou elaborado pela mente. Então, quando a gente fala de elaboração, que não foi elaborado, é tudo um sofrimento que a pessoa passa, mas consegue dizer, compartilhar, ela não coloca para fora. Então, com isso, não é elaborado esse sofrimento de forma mental, de forma saudável. Então, é isso que está dizendo ali nesse parágrafo. E aí,
funcionando como um palco de angústia, funcionando como um palco de angústia inconsciente. Então, tudo isso que não é elaborado vai ser mostrado como um palco de angústia inconsciente. É a função do sintoma. O sintoma psicossomático, ele teria uma função de compromisso, de que alivia a tensão, por exemplo, alivia a tensão interna, mas cobra um preso do sujeito, que é o adoecimento. Olha só que interessante o mecanismo psíquico do ser humano. Para que esse ser humano, ele, de alguma forma, precise elaborar todo esse sofrimento, o próprio corpo vai defender. Então, o corpo ele vai defender essa mente. E o corpo ele vai expressar, o corpo vai comunicar, o corpo vai mostrar a dor. Então essa dor vai ser representada por uma queixa. E nisso já começa a acontecer esse processo de elaboração. Agora, o indivíduo que, por exemplo, não faz terapia ou que não é encaminhado para tal, ele vai se encher de medicações, por exemplo. Medicações para poder melhorar a dor, porque de fato ele sente uma dor, mas só que a causa não é algo físico, né, não é, por exemplo, um osso, né, que quebrou, não é, por exemplo, uma enxaqueca ou uma dor de algo que comeu, né, e aí está tendo uma dor, ou seja, uma enxaqueca, né, alimentar, por exemplo. Mas é algo muito além do que algo orgânico ou físico, mas é uma dor na alma. Então, o próprio corpo ele vai tentando proteger a mente, ele vai se defendendo desse sofrimento através do corpo. Isso é uma expressão, chamamos de expressão simbólica. Ah, fala aqui, né, que alivia a tensão interna, mas cobra o peso do sujeito. Quando ele fala que cobra o peso do sujeito, é justamente isso. O sujeito muitas das vezes se habitualizado dessa dor. Quando o sujeito não sabe por que sente essa dor, como por exemplo a fibromialgia. A fibromialgia hoje ela é constatada que a causa dela é uma depressão maior. Então, geralmente, a pessoa que recebe um diagnóstico de fibromialgia, que são aquelas dores espalhadas por diversas áreas do corpo, ela é uma pessoa que sofre de depressão. O sofrimento é tão grande que o corpo, ele começa a sentir. Então, assim, o cérebro, né, ele sofre com essa depressão, mas o corpo é que vai reagir. E aí ela sente dores por todo o corpo. Então, além da fibromialgia ser uma doença que é causada pela uma depressão maior, e dela ser uma doença que é uma manifestação psicossomática, ela também é uma doença autoimune. Ou seja, o indivíduo adquire essa doença, né. Então, mais para frente, a gente pode ver aí uma aula, por exemplo, das doenças autoimunes, para a gente poder entender como isso se processa no corpo do ser humano. Próximo slide, nós vamos falar, é o slide 92, alexithymia. O que é isso? Bom, alguns autores pós-freudianos, como Lacan, Winnicott, apontam que pacientes psicossomáticos frequentemente apresentam dificuldade em simbolizar e em expressar emoções, o que favorece a socialização. Lembra que eu já disse aqui que pessoas introvertidas, pessoas que não falam, que têm problema na comunicação, pessoas que não colocam para fora os seus sentimentos, essas pessoas são mais tendenciosas a terem essa manifestação psicossomática. É exatamente isso que está falando aqui da alexia.
Bom, tipos de manifestações psicossomáticas na leitura psicanalítica. Aí seria de conversão, que eu tinha falado anteriormente. Histeria de conversão, sintomas físicos, funcionais, sem base orgânica clara. Paralisia histérica, cegueira histérica. Então, esses são o quê? Os sintomas, mas sem base orgânica. A pessoa sente isso, uma paralisia, sente uma cegueira, está passando ali por uma cegueira, ou o caso da Ana, ó, e só que não é nada orgânico, é algo psicológico, psíquico. Neuroses atuais. Que é isso? São sintomas corporais ligados a tensões sexuais e emocionais não descarregadas. Exemplo, ansiedade generalizada, que nós chamamos de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, né? Sintomas somáticos difusos também. Então, elas estão o quê? Doenças emocionais que estão ligadas a sintomas do corpo, como tensões sexuais e emocionais. Aí o corpo vai sofrer essa descarga. Doenças psicossomáticas propriamente ditas. Condições em que fatores emocionais contribuem para agravar ou desencadear doenças orgânicas reais. Então, agora a gente vai falar de algo diferenciado. Até já foi falado antes, mas a gente vai entender a diferença. Nas neuroses, a gente tem o quê? Esses sintomas corporais que estão ligados, por exemplo, a tensões sexuais e emocionais não descarregados, pessoas que não conseguem descarregar isso, e aí elas têm ansiedade generalizada, da TAG, e têm os sintomas somáticos difusos. Já as doenças psicossomáticas propriamente ditas, elas já vão ter realmente algo orgânico, real, que é o caso da úlcera péptica. Então, de fato, o indivíduo tem ali uma úlcera ali no estômago. Por exemplo, a asma e a dermatite e a hipertensão. Olha só que interessante. A dermatite, ela aparece na pele, como também uma outra doença que tem na pele também. Eu não me lembro agora, aparece também algumas. Daqui a pouco eu vou lembrar qual é a doença. E aí a gente tem a hipertensão, por exemplo. Gente, a hipertensão, quem é hipertenso, é algo real. Você vai lá, vai aferir a pressão do indivíduo, a pressão ela vai estar acima do normal, ela vai estar acima de 12/8, ela realmente vai estar ali alterada, vai ter de fato uma alteração aí nessa pressão arterial. Então, eh, mas ela pode ser de no psicossomático, ou seja, ela está com medo, ela pode estar com medo, ela pode estar ansiosa para fazer uma prova, ou ansiosa porque vive num ambiente tóxico, por exemplo, ou ela está extremamente ansiosa porque no trabalho ela enfrenta situações assim que são extremamente estressantes, situações de níveis de estresse altíssimo. Essa pessoa ela vai ter ansiedade, por exemplo. E aí, de fato, ela pode apresentar sim uma hipertensão. E aí é uma doença real, certo? Então, isso aí a gente vai falar que é uma doença psicossomática propriamente dita. Não é questão, por exemplo, de manifestações psicossomáticas, onde não tem nada orgânico. Ou seja, não tem nada claro, nada real. É apenas algo que não tem fundamento real, mas que de fato está ali o corpo falando, que é o caso da histeria. Então, a gente terminou ali essa parte. Agora vamos para a aula 3, ainda falando sobre manifestações psicossomáticas. Esse slide é o slide 93. Na psicanálise, o conceito de doenças psicossomáticas está ligado à ideia de conflitos inconscientes e conteúdos reprimidos e podem se manifestar no corpo produzindo sintomas físicos sem a causa orgânica e evidente.
Bom, aqui houve uma repetição, eu já vou para o próximo slide. Vamos então para o módulo 4, que é o slide 95. Agora, nessa última aula do módulo 8, estamos falando sobre psicossomática e doenças psicossomáticas. Vamos falar então agora sobre o tratamento, tratamento para doenças psicossomáticas. Nós temos então, número 1, a psicanálise, quer dizer, a psicoterapia de orientação psicanalítica, que é o que você está fazendo no curso de psicanálise clínica, vai, ao término do curso, estar atuando ali na clínica psicanalítica. Então, o que o psicanalista ele vai fazer? O que a psicanálise vai ajudar nesse tratamento das doenças psicossomáticas? Ela vai buscar trazer à consciência os conflitos inconscientes que se manifestam no corpo, tá? Então, basicamente é isso que a psicanálise vai fazer. Vai trazer à consciência desse indivíduo, esses conflitos que estão lá escondidos, naquela caixa preta, tá? Aquela gaveta, lá no fundo daquela gaveta, né? E que está trazendo sofrimento para essa pessoa. Então, a psicanálise ela vai trabalhar a simbolização, ou seja, ela vai transformar, a simbolização é isso, transformar em palavras o que está sendo expresso em sintomas corporais. Isso favorece a compreensão da função do sintoma e a elaboração das emoções. Número 2, outras formas de psicoterapia. E aqui já não é mais a psicanálise, vai ser, por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Qual é a função dela? Ela ajuda a identificar padrões de pensamento e comportamento que geram estresse e sintomas físicos. Então, a TCC ela sempre vai trabalhar dessa forma. Ela vai fazer mudança, essa mudança cognitiva. Cognitivo, pensamento, é mudança de pensamento. Então, se a pessoa tem esses pensamentos que acabam acentuando esse sofrimento psicológico, ela vai ter que mudar esse padrão de pensamento. Ela vai ter que mudar esse padrão de comportamento que gera esse estresse e que gera esse sintoma possível, esse sintoma físico. Terapia de apoio. O que é uma terapia de apoio? É escuta, é acolhimento, é o manejo das emoções. No slide 96, abordagem médica. Tratamento clínico dos sintomas orgânicos. Medicação para gastrite, hipertensão e asma. Então, mesmo que a gente entenda que esse sofrimento emocional é por causa de uma doença psicossomática, mas aí, já que a gente entendeu que doença psicossomática é uma doença real, como a gastrite e a hipertensão, é preciso que esse paciente, além da terapia, ele tenha a avaliação e orientação médica clínica. Então, porque ele vai precisar, por exemplo, combater essa gastrite, ele vai precisar de medicação para essa gastrite, ele vai, por exemplo, precisar de, no caso da hipertensão, uma medicação para essa hipertensão, para que ela venha a ser, para que essa pressão arterial ela possa ser controlada. 4, medicação psiquiátrica. Então, é uma outra situação. Então, vamos recapitular. Foi, então, a terapia, que pode ser psicanalítica ou pode ser a TCC. Segundo, medicação, no caso de hipertensão, gastrite, entre outras doenças reais. 4, medicação psiquiátrica. Aí só o psiquiatra vai poder fazer essa prescrição. E aí pode acontecer dessa pessoa, além da terapia, que ela precise, por exemplo, de um antidepressivo, um ansiolítico, tá? Que podem ser indicados nos casos de
ansiedade ou depressão associados à somatização, sempre com esse acompanhamento médico. Número 5, intervenções complementares. Então, existe ainda um outra uma outra abordagem, uma outra técnica, que seria agora, então, as intervenções complementares. Técnicas de relaxamento, por exemplo, e tem aquela técnica da respiração, qual o indivíduo vai fazer essa técnica, vai fazer ali esse trabalho de relaxamento, usando uma respiração ali adequada. A técnica, por exemplo, mindfulness, práticas corporais como ioga, exercícios físicos, caminhadas, são ótimos, né, para ajudar ainda aí nesse tratamento. Tudo isso para tentar reduzir a tensão somática que esse indivíduo está sofrendo. Outro ponto é a educação em saúde. Aprender a reconhecer sinais de estresse antes que eles se convertam em sintomas físicos. Interessante aqui, que eu gostaria de pontuar que, com essa questão aqui que está falando da educação em saúde, por exemplo, você reconhecer sinais de que você está num ambiente extremamente tóxico. Eu quero deixar aqui um exemplo pessoal, numa época que eu trabalhei como professora numa escola, onde o diretor da escola, ele era uma pessoa extremamente tóxica, ele era narcisista, aquela pessoa autoritária, e de vez em quando ele estava ali surpreendendo os professores em sala de aula e fazendo crítica aos professores na frente dos alunos. E além de tudo isso, ele ficava ali na sala dele monitorando a atitude do professor, monitorando todas as salas. Então ali, naquela escola, eu sofri, com isso, com esse ambiente tóxico, e eu adquiri ali um sofrimento psicológico, né, passei por uma ansiedade, muito elevada, e porque eu estava exposta o tempo todo ali, com esse ambiente tóxico, qual ali eu estava passando por nível de estresse altíssimo. E aí eu optei por sair dessa escola. Eu optei pela opção, eu fui procurar um outro local de trabalho, e muitas das vezes a gente precisa fazer isso. Eu sei que, às vezes, a questão financeira, ela vai falar muito alto, vai falar mais alto, mas, nada vale, não há dinheiro nenhum que compense um sofrimento psíquico, por exemplo. Então eu deixo aí, esse depoimento, uma experiência que eu tive, e é isso aqui que a gente está querendo propor, essa educação em saúde, a gente conseguir reconhecer, né, os sinais do estresse, né, você, por exemplo, está exposto a um ambiente tóxico. Bom, no próximo slide vamos faremos aqui um resumo. Bom, o tratamento das doenças psicossomáticas, ele é interdisciplinar. Ele vai usar várias áreas, que podem estar ajudando nesse tratamento, como a psicoterapia, como trabalhar o inconsciente, a expressão emocional, usar a medicina com medicação, no caso de sintomas orgânicos, a psiquiatria, que vai, por exemplo, fazer a medicação adequada para combater, por exemplo, a ansiedade ou a depressão, e as partes integrantes para melhorar a qualidade de vida e reduzir o impacto do estresse no corpo.